Ok, muito bem. Razões, segundo vídeo, razões para evitar parcialidade. Essa carta nos exorta aos cristãos que vive a fé, que professa o nome de Cristo, que jamais deve tratar as pessoas baseando ou baseado nas suas aparências. Não pode fazer isso em razão de aparência. Tiago 2, e de 1 até 3, eu quero que você leia, tenha um tempo para ler de forma bem calma, bem meditada, bem contemplada. Temos aí razões, dentro desses versículos. O pastor Isaltino, ele captou muito bem 3 razões para evitar a parcialidade. Primeira razão, Deus escolheu os pobres para manifestar neles a sua graça. Então, se Deus escolheu, é a primeira razão para evitar parcialidade. Temos que ser imparcial. Então, dessa forma, o nome de Deus não pode ser blasfemado se houver imparcialidade. Se houver parcialidade. Não pode. Não deve. Essa é a primeira razão para evitar a parcialidade. A segunda razão que ele propõe aqui, o pastor Isaltino Gomes Coelho, ele diz que amar os outros é cumprir a lei. Então, enquanto amar é cumprir a lei, fazer acepção é tornar-se transgressor da lei. Pode-se então guardar toda a lei, mas quando se tropeça no ponto, é cair em todos, porque a lei, ela não é ela é um grupo, ela é um todo, ela é um conjunto. E a terceira razão para evitar a parcialidade, segundo escreveu um comentarista, é que a parcialidade, por que nós não devemos julgar? Ter parcialidade, porque ela será julgada. Está lá nos versículos 12 e 13 do capítulo 2 de Tiago. Confere, por favor. Não devemos praticá-la ou tratar, preferencialmente, aos que têm mais poder econômico, né, ou uma relevância social. Riqueza e pobreza. Tiago aqui, ele faz uma abordagem sobre riqueza e pobreza. Indica que o pobre sofre muito nas mãos dos ricos e que usa de forma errada a riqueza e o poder. Os ricos que Tiago está dizendo aqui, que Tiago está condenando, não é o conjunto, porque há muitos ricos honestos, abençoados e que têm muita honra a Deus, ao cristianismo, ao pobre e à dignidade humana. Mas ele está condenando aqui aqueles que costumam explorar, né, os cristãos pobres e usa aí o sistema legal até para oprimir, usa até os tribunais, buscando direito, buscando razões para apoiar as suas ações erradas. Não paga salário devido, aponta que não trabalhou o suficiente, e até mesmo condena e mata o justo. Tiago 5, versículo 4 a 6. Esses ricos vivem no luxo, por isso que Tiago condena essa classe. Os ricos que vivem no luxo, às custas dos que estão padecendo necessidade. Tiago 5 e 5. Pior do que tudo, os ricos citados demonstram o quê? Os ricos citados e condenados pelo apóstolo Tiago é aqueles citados que demonstram desrespeito pelo nome de Cristo. Tiago 2 e 7. Então é nessa perspectiva que Tiago está afirmando que os males advindos de uso errôneo da riqueza. Por sua vez, ele vê o pobre como justo e o objeto particular do favor de Deus. Muito bem, Tiago então continua sendo relevante na forma de tratar para o crente que quer rico, quer pobre, procura viver de forma piedosa. Ele está procurando, buscando aí esse lado piedoso, ele está
exortando o homem, seja rico, seja pobre, financeiramente, buscar a piedade. Alguém piedoso, ele escreveu aqui que alguém piedoso, por conseguinte, sente misericórdia ou compaixão ou clemência pelo próximo, independente do que tem ou não tem. Haja visto que isso é muito relativo à questão rico ou pobre, porque o rico, também relativamente falando, nenhuma pessoa é tão rico que não precisa ser ajudado, não precisa de ajuda, assim como o pobre também não precisa, não pode ajudar, ele precisa ajudar. E o julgamento de Deus, Tiago propõe essa preocupação de não fazer acepção, é uma responsabilidade social que temos como cristãos, como obreiros. Então haverá julgamento. Nos versículos 12 e 13, Tiago afirma diversas vezes na carta que o juízo virá para os cristãos que cometem acepção de pessoas. Então, ser ou não, fazer ou não a acepção de pessoa é uma questão também de julgamento. Se você fazer acepção, será julgado. Não fazer, será louvado, será honrado e prestigiado e abençoado pelo nosso Deus. Então, o juízo virá para os cristãos que cometem acepção de pessoas e se tornam transgressores também da lei de Deus e dos mandamentos. Em particular, eles serão julgados por uma lei maior, que é a lei da liberdade. Deus deu liberdade, mas ele tem que escolher e ser definido nessa escolha, porque se ele escolher mal, ele será julgado pela lei da liberdade. Graças a Deus. Que é o evangelho. Qual é a lei da liberdade? É o evangelho, a palavra de Deus. Ela nos julga, ela propõe esse julgamento. O versículo 13, ele faz menção do juízo sem misericórdia, que será para aqueles que não usou de misericórdia. Eu achei interessante aqui uma colocação, um comentário do grande escritor, pastor Augusto Nicodemos. Ele diz que Tiago tem em mente aqueles que não usaram de misericórdia para com os pobres andrajosos que estavam em suas igrejas e acabava sendo desprezado. Ok. Finalmente, meus irmãos, de maneira nós concluímos que o julgamento de Deus será inevitável para aqueles que praticam a acepção de pessoas na igreja. Então não vale a pena, não deve e é terminantemente desrespeitoso, anti-humano e também antibíblico. Praticar isso, além de ser pecado, é um transgressor da lei de Deus e será julgado pela lei da liberdade, que é a lei do evangelho. E, finalmente, fechando aqui os estudos, esse estudo aqui do capítulo 2 de Tiago, quero que você leia todo o capítulo 2, ele especialmente dos versículos de 1 até 3, aprendemos lições sobre como tratar as pessoas, tratar o seu irmão, tratar o próximo, tratar o cristão, especialmente, proposto aqui pelo Tiago, os pobres. Compreendemos ainda que é incompatível para o cristão que foi criado à imagem de Deus e foi alcançado pela salvação eterna. O crente que é alcançado pela salvação e é alcançado pela misericórdia, se ele praticar esse tipo de pecado, esse tipo de crime, ele está mostrando que não foi alcançado por Jesus e que também está sendo ingrato, que não está sendo justo com o seu cristianismo. Ele, então, a salvação eterna está sendo menosprezada. Encerrando, agir com parcialidade e discriminar os irmãos por conta de sua condição financeira, quer seja rico, quer seja pobre, todos são perante, é terminantemente proibido. Que Deus te abençoe abundantemente, que sejamos ricos, que sejamos, quer ser pobre, quer ser rico, somos todos iguais diante de Deus, tá? Somos todos iguais perante o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe. O Espírito Santo abençoe você, meu caro aluno. Medite nessa leitura, estude a aula de número 7. Eu vou enviar de imediato, tá? Logo após você fazer a leitura, dá um tempo só para você ler, e eu vou enviar os questionários dessa aula. Ainda não é o N2, tá? Fazer a conclusão. Vamos passar para vocês. Pode aguardar. Que Deus te abençoe, uma boa leitura, um bom aprendizado
e a paz seja com todos.